Ó, ontem à noite, lá nos Estados Unidos, em Orlando mais especificamente, o ex-presidente Bolsonaro se apresentou em um evento, teve cobrança de ingresso, tá certo? Mais ou menos 600 pessoas participaram desse evento. O ex-presidente Bolsonaro, ele fez uma espécie de palestra ali, um tipo de comício, né, em um restaurante internacional, um local muito frequentado por brasileiros. E aí não tinha um tema pré-definido, ele falou sobre diversas coisas, deu opiniões aí, avaliações sobre o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil nesse primeiro mês de governo Lula. E uma dessas frases, ele disse o seguinte, que se o atual governo, agora abrindo aspas aqui, seguir nessa batida desses 30 dias, não vai durar muito tempo. O Bolsonaro está sendo, de alguma maneira ali, enquadrado pelo ministro Barroso na questão dos Yanomami. O Bolsonaro também está tentando emplacar a candidatura do Rogério Marinho lá na presidência do Senado. Então ele volta para o Senado com tudo, hein? Fernando Tupan, o ex-presidente Bolsonaro parecia que estava quieto nos Estados Unidos, mas não está nada quieto, está se movimentando nos bastidores. E ontem aí já essa primeira, digamos assim, o primeiro comício do Bolsonaro nessa que vai ser uma escalada de como oposição ao governo que está em curso. Pois é, Paulo Caetano. O que a gente está vendo é o seguinte: o Jair Bolsonaro reuniu num local mais gente que o Trump quando anunciou a candidatura dele nas próximas eleições americanas. 600 pessoas em Orlando é muita gente. Então isso mostra a força que ele está tendo. E uma certeza que saiu de lá é que o Lula 3 é um governo requentado, fragilizado no Congresso e sustentado, Paulo Caetano, por uma aliança curiosa nos tribunais superiores. É isso que está acontecendo, o Brasil já sabe disso. E a direita vai estar no pé, mas no pé mesmo do Lula. O Lula vai passar 4 anos sem trégua nas ruas e as manifestações, Paulo Caetano, vão voltar apesar das proibições do STF. A economia está sinalizando problemas e ontem, no encontro com banqueiros, o Fernando Haddad admitiu isso, que nós estamos entrando num período nebuloso, Paulo Caetano. E vai vir muita dor de cabeça para nós brasileiros, que os preços no governo Lula subiram de uma maneira, até o preço do chuchu aumentou, Paulo Caetano. É isso aí. Vamos seguir aqui. Ângelo, o Bolsonaro está tentando voltar para o cenário. Qual a tua avaliação sobre todas essas situações em que tem o nome dele ligado aqui no país? Digamos assim, claro, tem as coisas negativas do ponto de vista jurídico, que essa história aqui é do Yanomami e outras, mas, no entanto, também tem coisas que ele está por trás ali trabalhando. Eleição do Senado, agora esse comício. Trabalhando com uma forçação de barra para um cara que trabalhava 4 horas por dia, né? Trabalhando, depois pegou férias no final do ano passado. Politicamente vamos falar trabalhando. politicamente. Então tá bom. Tomara que ele, quando entrou no governo, qual que era a ideia? Antes de entrar no governo, ele era deputado. Ele falou, não, tem que acabar com os índios. A cavalaria norte-americana que tinha razão, tem que acabar com os índios, quando ele era deputado. Aí ele falou isso da tribuna. Pelo amor de Deus. Ô, meu, que você tem que reclamar com ele, não comigo. Não, mas não é por isso. Viu? Aí ele não conseguiu, graças ao bom Deus, acabar com os índios. Estão lá passando fome, mas agora estão sendo socorridos. Mas ele também não vai conseguir mandar no Senado um terceiro turno. O que ele quer é um terceiro turno que até agora não reconheceu a derrota. É um sujeito como presidente foi uma lástima, como pessoa não é muito diferente. Porque ele quer mandar no Senado, mesmo sem ter admitido a derrota. Ele tem que entender, como alguns bolsonaristas, que a eleição não terminou. Daqui para lá é outro departamento. E tanto que estão falando na mulher dele para ser candidato. Deixa a mulher dele ser candidata. Ué, uma mulher para presidente. Nem falava da mulher dele. Uma mulher para presidente, seria interessante. Eu vou te dar o nome da Janja daqui. Já que a Dilma você vota na Janja daqui a 4 anos. A incapacidade da Dilma fez as mulheres se envergonharem. Vai, aproveita, eu quero te ouvir já sobre todas essas coisas aqui que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro tá certo em falar que esses 30 dias aí tá ladeira abaixo. Se continuar assim, realmente o Lula não dura muito. Por quê?
Pelos atos ali de 8 de janeiro, aqueles atos de vandalismo, né, que a gente recrimina aí. O que aconteceu ali foi uma omissão do próprio ministro da Justiça, o próprio ministro da Defesa, né? Então, e aquilo ali tem muito mais um cenário que foi premeditado por parte desse governo do que os próprios terroristas não, mas os que invadiram lá quiseram esse resultado. Então tem que avaliar realmente esse governo nesses 30 dias, essa articulação com o Congresso, porque hoje efetivamente todo mundo pega e toma posse, né, no Congresso, e vamos ver. Essa articulação, nós sabemos que a maioria aqui, né, no Congresso hoje contra o Lula, contra o governo Lula, então ele vai ter que conversar muito. E essa espécie de mensalão, como ele era acostumado antigamente, não sei se vai dar muito certo agora. Vai ter que reformular, né? Óbvio, modernidade, tem que mudar o estilo do mensalão que ele vai ter que aplicar ali. Mas eu acredito que ele não dura muito, não. E o Geraldo Alckmin tá louco para segurar esse osso. Você também acredita nisso? Que se continuar como nos primeiros 30 dias, não dura muito esse governo? Não, eu acho que o governo vai durar, sim. Mas acho que a oposição é sempre bem-vinda, faz parte do processo democrático. E o ex-presidente Bolsonaro, ele está cumprindo o papel dele no sentido de fazer oposição. Acho que o governo Lula precisa fazer política, sim, mas precisa governar o país. Nós já estamos no mês de fevereiro e algumas ações precisam ser rápidas nas questões econômicas, e essas outras questões, elas vão sendo tratadas também com o tempo. Não tem coisas que não vai se resolver de uma hora para outra. Acho que é bem-vinda a oposição dentro dos padrões democráticos. Acho que o presidente Bolsonaro tem uma contribuição, porque toda oposição tem. Um bom governo é aquele que sabe lidar com a oposição. Pamela Bussolini. Paulo, existe verdade nessa fala aí do Bolsonaro, porque nós sabemos que um governante, né, pode pintar e bordar até certo ponto, mas se ele não tiver o apoio, né, político e do povo, aí a coisa muda. Então, qual o sentido de dizer que se continuar nessa toada desses 30 dias não dura muito? Veja bem, o Lula prometeu para as pessoas que ia ajustar o salário mínimo tal, e acima da inflação não veio, já estamos em fevereiro, né? Não fez. Diz que ia isentar as pessoas até R$5.000 de pagar imposto de renda, não fez. Então, uma classe de pessoas já que não é aquela do poder, digamos assim, né, elevada, já está bem assustadinha com ele, e a gente, basta pesquisar por aí que você vê. O mercado financeiro está de cabelo em pé com tudo que está sendo feito. E a picanha, como eu falei esses dias atrás, só chegou para Cláudia Raia, para Disney. Vocês acham que a Disney precisa de dinheiro da Lei Rouanet? 3 milhões e larará para Disney. Então, assim, tem coisas que a população vai vendo e vai se arrependendo do voto que deu, e assim se esvai o apoio político que o Lula teria, se ele continuar nessa toada. Então, se ele continuar nessa batida, realmente não dura muito. Afinal de contas, tem gente aí de olho nessa cadeira, com muita sede ao pote, e nós sabemos bem quem é. Então, nesse quesito aí, eu vou concordar com o Bolsonaro. É preciso que o PT tenha uma consciência, né? E pare aí com esse negócio de tocar o terror. Essa semana, a justiça, né? A justiça sempre deixa com uma cara de legalidade coisas absurdas, determinou que os médicos cubanos sejam recontratados. Ou seja, a justiça determinando que esse trabalho escravo dessas pessoas que vivem aqui atendendo gente do interior, né? Trabalham plantões, faz N horas por dia, mandando todo o salário praticamente para Cuba, seja restabelecido. Então, esse tipo de coisa que a gente está vendo no país. E nem vou entrar, né, na questão do amiguinho careca lá do Poder Judiciário, que também toca o terror perseguindo quem fala alguma coisa errada. Então, realmente, se continuar nessa toada, a coisa tende a, talvez, aí tomar desígnios que a gente já assistiu no Brasil há tempos atrás, né? Vide Dilma e etc. O Agnaldo Vieira, eu vou pegar carona. Segura aí, Tupã, já vou com você de novo. Agnaldo Vieira, eu vou chamar o Carioca, hein? Vou chamar o Carioca. Rigon. Ô, Agnaldo, vou pegar carona na fala da Pamela. 30 dias, né? 31 dias, mas 30 dias de governo Lula. Dá para colocar toda essa carga de cobrança já por conta das promessas que foram feitas na campanha? E aí o Bolsonaro teria razão nisso?
Acho que ainda não dá. O Bolsonaro tem uma herança política muito boa, consolidada no Congresso principalmente. E alguns dos seus candidatos se elegeram nos respectivos estados. Isso é muito bom. Mas não dá para fazer política nos Estados Unidos. Ele não é candidato, que eu saiba, a presidente nos Estados Unidos. Inclusive pediu o visto de turista, pelo jeito, porque quer ficar lá. Então é estranho. Eu acho que tem que fazer política, tem que ser oposição. Como ele disse que já seria, se não me engano, assumiu que seria oposição. Então, assumiu também que reconhece a legalidade das eleições. Mas tem que estar no país, né? Se a esposa já veio, eu não entendi por que ele não voltou ainda, né? Mas ele não corre risco igual o Temer, por exemplo, que saiu da cadeira da presidência e a polícia bateu na porta dele e levou ele? Corre o risco, mas ele quer ficar exilado, né? Então, quer bater na mesa, quer ser oposição... Tem que estar no país, né? Mas não vai ser desproporcional isso agora contra o Bolsonaro? Aqui? Não sei, mas se quer ser um presidente novamente, se quer comandar um grupo político, tem medo de ser preso? Qual é o problema, né? Então vem para cá. O Lula, quando teve a sua prisão decretada, fez lá, deu uma enrolada, ficou lá no sindicato dos metalúrgicos. Alguém deve ter falado, olha, se entrega que é melhor. E talvez você vire um Martin, né? Mas geralmente o Martin morre, tem mas... hoje um mandado de prisão. Né? Sim, então, o que não justifica essa foragido. Então, pra que voltar se não tem? Não, mas aí fica lá, Fica lá a boca. Faz 30 dias que o cara saiu do poder. Eu concordo com você. 30 dias que o cara, não tá mais como presidente. Tá de férias. Querem ele ainda aqui no Brasil? Falaram tanto que o genocida matou tanta gente. Deixa lá matar nos Estados Unidos, então. Deixa lá. Vamos lá. Pronto. Segura aí. Os candidatos, né? Fernando Tupan, o teu pitaco. Já que ele sabe falar ok, né? Calma. Ok. Fernando Tupan. Já sabe falar inglês. Vamos lá, Tupan. Vou discordar aqui de uma afirmação que o Rigon falou, que a eleição de 2022 acabou. Acabou! Rigon, a eleição de 2022 acabou para essa turma. O que tem agora em vista é a eleição de 2024, é a eleição de 2026. A direita tá no direito dela de pegar e buscar ganhar o Senado. Ela tem pautas e quer colocar as pautas dela. Assim, por exemplo, olha só o que aconteceu. O Lula nunca vai poder ser chamado de genocida porque o bendito Agência do Brasil simplesmente parou de divulgar o número de mortes aqui no Brasil pela Covid. O Bolsonaro, se o Bolsonaro era genocida, o Lula continua sendo, herdou o título de genocida. Não pode se mascarar. Nós temos que fazer uma coisa, Paulo Caetano, é o seguinte, é permitir a oposição como o Bolsonaro permitiu. O Bolsonaro não sufocou a oposição como o PT está tentando fazer. O PT está sendo revanchista, está querendo perseguir, está tentando perseguir Sérgio Moro, está tentando perseguir Deltan Dallagnol, porque colocaram o Lula na cana. E olha, isso vai ser uma coisa. A Gleisi Hoffmann tentar de todas as formas anular eles dois, vai tentar acabar com o Ratinho Júnior aqui no Paraná, porque ela acha que pode ser governadora em 2026. Os interesses do PT é que estão estragando a gestão do Lula. Olha o que acontece no Flávio Dino. Ontem a gente falou do ministro das Comunicações lá que deu 5 milhões do orçamento secreto para construir não sei se é uma rodovia, eu não cheguei a ver a foto do local, mas para asfaltar na frente da fazenda da família. Isso mostra que os aliados do Lula são aliados errados, que largaram aquela mulher, não deixaram uma mulher participar do ministério, porque ela apoiou a Lava Jato. Isso é ridículo, revanchismo, e nós precisamos acabar, o Brasil precisa ser governado e parar essa retórica atrasada, requentada do terceiro governo Lula, que não vai levar a nada. O Brasil tem que ir para frente, ficar parando de pensar, nós temos um plano de poder e precisamos acabar com Bolsonaro e companhia. Vamos fazer o seguinte, vou pela ordem aqui, já que você provoca, Fernando Tupan, e eu que tenho que segurar hoje, não.
Ângelo Rigon. Bem, falar em Moro é piada, né? O Tupã deve gostar muito de piada. Mas depois do dia 8 de janeiro desse ano, com menos de uma semana de governo, depois desse 8 de agosto, qualquer coisa, só procurando no YouTube, vocês vão achar a imagem. Quem votar em bolsonarista é no mínimo mal intencionado. Para a presidência do Senado. Para a presidência do Senado que vai acontecer hoje. Ué, mas não entendi. Depois eu te explico. Não dá pra entender, Depois eu te explico. Quem que você acha? Peraí. Foi o pessoal do Lula que fez aquilo lá na Praça dos Poderes? Mas foi o Rogério. Eu tô falando que depois do 8 de agosto, do 8 de janeiro, quem votar... Que acusação pesa sobre o Rogério Marinho, que é candidato... Ele é bolsonarista. Isso aí não tem nada a ver. Cara, não dá ser pra fazer bolsonarista isso. hoje é defender o que há de pior na política brasileira. Olha a tática alemã. Você tá generalizando. Desumanização. Exato, generalizando. E o chefe da turma tá foragido. Quem Não tá responde? Vocês não foragido. podem nem falar. Não tá foragido. Tá Não tá foragido. foragido. Quem tá... A mulher dele tá aqui, cadê ele? Olha o Ué, mas ele não tá barraco. foragido. Tem um mandado de prisão contra ele? Tem. Foi Peraí, comunicado à Interpol dizendo que tem que ser extraditado, rapaz. Tá preso lá. Ele tá. Cara, deixa ele Bolsonaro responder. tá mais livre lá nos Estados Unidos. Cada vez, eu tô só... Bolsonaro tá mais livre Tweet, nos vai. Estados Unidos do que no Brasil. Porque lá a Ele justiça. sabe falar inglês, porque, ok. porque lá pelo. Isso é Aguinaldo doido. Aguinaldo. Porque lá, pelo menos, tem mais justiça do que aqui. Inclusive, quando existem eventos judiciários, né, que os próprios ministros do STF do Brasil têm que participar, eles vão para os Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil é diferente. Não pode participar no Brasil porque você é preso. Esse é o problema. Então ele tá lá, tá fazendo o que ele tem que ser feito. Tá, até não ser mandado de prisão, buscar ele, enfim, ele não é foragido. Ele é uma pessoa comum, largou o governo há 30 dias, tá lá, de boa. Ué, foi o presidente do Brasil por 4 anos, acabou. Na mão. É isso. A viagem irregular Aceitem isso. O que vocês queriam? Aos bolsos Vocês do queriam que ele contribuinte. estivesse preso? Gente, que paixão é essa? Não é paixão, tem que colocar as coisas no lugar. Ele viajou irregularmente, gastou 110 mil reais no bolso do contribuinte brasileiro. Na Oh, mão? meu Deus. O ex-presidente Bolsonaro, eu concordo, ele tem que estar aqui no Brasil. Ele tem que responder pelos atos que ele teve durante o governo, se eles têm que ser avaliados, eles têm que ser considerados pela população. Há 2 tipos de avaliações. Uma vai passar pela própria as próximas etapas que a gente tiver políticas no Brasil. Ele vai ser avaliado de novo daqui a 4 anos, talvez uma candidatura dele mesmo ou de alguém que ele indique. E a oposição a gente faz colocando o rosto e dizendo, olha, gente, isso aqui está errado por causa disso, disso e disso. E não adianta ficar lá nos Estados Unidos. Eu discordo totalmente. Lá, o próprio ex-presidente Bolsonaro se dirigiu aos imigrantes dizendo que eles iam para lá para ganhar dinheiro e para não fazer nada, né? Ele mesmo disse isso a respeito dos imigrantes ao início do governo. Há um grupo de brasileiros lá, e eu os conheço bem e sei, porque morei lá e convivi com muitos brasileiros, eles são trabalhadores, são pessoas que estão lutando. Eles têm uma pauta que se identifica com algum discurso do Bolsonaro. E é justo que ele se reúna, mas ele tem que voltar para o país e responder por tudo que ele fez, coisas boas que ele fez e coisas negativas também. Aquilo que ele fez de bom é capital político, ele vai ganhar, ele vai fazer oposição e é justo que se tenha oposição. Não se caminha num país sem oposição, ela precisa existir. Em todo lugar do mundo as democracias são assim. E ele tem que voltar para cá e responder e dizer e mostrar que ele não fez nada daquilo, que não foi ele que insuflou o 8 de setembro, que não foi ele que fez nada de janeiro, não fez nada disso. Eu acho que é muito simples. Eu não entendo porque ele fica lá e não está aqui. Não há razão para ele não estar aqui. Pamela. Paulo, seguinte, esse negócio de falar assim, é muito cedo para cobrar o governo Lula. Peraí, aquela PEC do estouro não foi aprovada justamente, a desculpa era essa, né? Para dar o aumento do salário mínimo e pagar o Auxílio Brasil? Por que não foi pago? O Auxílio Brasil também foi pago e não foi pago com o aumento que foi prometido. Por quê? Alguém sabe me explicar?
não sei, não deu, não tem dinheiro. Porém, para a Argentina já está sendo confirmado o empréstimo de bilhões de reais para fazer gasoduto lá que a gente não tem aqui. Então tem coisas que não tem como tapar o sol com a peneira. E outra coisa, eu não sei vocês, mas eu estou vivendo em 2023. Para a pessoa ligar uma câmera, falar com outra pessoa, participar de uma audiência, o que quer que seja, é muito fácil. Então, se o Bolsonaro quer tirar um ano sabático, não é problema nosso, é problema dele. Com relação a responder coisas do governo dele, veja bem, hoje em dia ninguém precisa estar no local em cima, sentando, chocando o ovo, né? Quem faz isso é uma equipe jurídica, são defensores, né? E ele pode perfeitamente participar com a equipe dele de todo esse processo, através de videochamada, através de ligações, né? A gente não tá, sei lá, antes da invenção do telefone. Então, acho que esse negócio de o que o Bolsonaro tem que estar aqui, que nanana, é para tapar o sol com a peneira de que teve muita mentira nessa campanha, se ganhou em cima da mentira e não está se cumprindo o que prometeu. A exemplo do que falou, do que o Lula prometeu com relação ao aborto. Porque eu sou um cristão, que eu não apoio aborto, blá, 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 blá. E agora a equipe dele, inclusive do Ministério da Saúde, fala, defende, diz que quer, né, colocar situações aí que defendam o aborto, que possibilitem o aborto, assim como já foi derrubada a questão de comunicar à polícia quando uma moça aparece no hospital dizendo que foi estuprada e que precisa, né, aí de um tratamento para inibir a gravidez, né? Então ninguém quer fazer o BO contra o estuprador, mas corre no hospital querendo retirar a criança, né, suposta criança que possa vir. Então fica umas coisas estranhas, né? Mas esse negócio de ficar falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro é continuar no palanque para tampar o sol com a peneira e não cumprir as promessas que foram feitas, fazer o povo esquecer das mentiras que foram ditas anteriormente. Aguinaldo Vieira. O gasoduto é para trazer o gás da Argentina para o Brasil. Acho que essa é o do planejamento. Nestor Kirchner lá. Dizem que vai vir para o Brasil. Vocês acreditam? Veio alguma coisa de Cuba para o Brasil? Os médicos. Veio os metrôs que foram feitos no exterior. A gente anda no metrô lá? A gente usa o Porto de Cuba? Bolsonaro Vamos fez ver, alguma coisa para mudar o isso? gasoduto da Argentina, se a gente Aguinaldo vai usar Vieira, também. você tem mais? Não, era isso. O gasoduto, Então, a ideia é trazer o gás para não ficar na dependência da Bolívia também, que lá está pior do que a Argentina, né? Então, acho que é interessante se acontecer realmente, né? Mas a Só gente não tem pode gás, doar a gente tem depois, gás no né? pré-sal Igual foi que faz feito com a menos Bolívia. mal, tal, tem uma série de coisas. Faz a obra e que depois aqui tá tudo doa a certo, obra. né? Aqui é um país, aqui é um país de primeiro mundo, né? Ok. Não falta nada pra gente. Ô, Kim, você era mais ordeiro, você tá meio desordeiro. Desordeiro. Ô, Fernando Tupan, ó, é só um telegrama, vai. Vocês estão falando uma coisa que eu tenho que falar. Eles querem trazer gás de xisto altamente poluente. Então, vamos esquecer essa porcaria. Deixa esse país, a Argentina, se afundar. E vamos retomar a Argentina como a gente já teve. Ou melhor, nós tivemos o Uruguai, não a Argentina. Rigon, o Jair Bolsonaro pediu visto de turista, mas ele devia pedir visto de exilado político, porque o PT está perseguindo ele politicamente. Ponha isso na cabeça, isso é errado. Isso é errado. Perseguir é coisa de stalinista, e é isso que o PT está aparecendo hoje. Você me provoca, eu tenho que tocar a palavra, vai, responde. Não, eu concordo com o Tupan, tinha que pedir o exilado, mas não vão dar. Seria melhor, porque no exilado você não precisa provar que você tomou vacina. E para visto de turista, se ele conseguir, é sinal que ele tomou vacina e mentiu para o povo. Nossa, agora ele tem que ser preso. Não, 7 horas e 58 minutos. Concordo com você. Repita. Ai, 7h50.